Tenho certeza que vocês vão gostar muito do nosso assunto de hoje, tá? E vocês sabem já como é que funciona essa live de terça-feira, né? Para quem é novo por aqui, para quem tá chegando, eu quero contar para vocês como é que funciona a nossa live. Vamos lá. Toda segunda-feira eu abro uma enquete, tá, gente? Abro uma enquete e aí eu pergunto para vocês qual GRERG. Boa noite, pessoal. Boa noite quem tá chegando. Muito bom ter vocês aqui. Toda segunda-feira eu te pergunto, te dou 3 opções de GRERG para que juntos a gente possa escolher para eu fazer aqui com vocês, tintim por tintim, todas as custas incidentes sobre aquela determinada ação, ou incidente, ou ato processual, né? E aí, eu dei 3 opções ontem, que foi o seguinte: alvará judicial, eu falei também da desconsideração da personalidade jurídica, e por último, coloquei como opção carta precatória para oitiva de testemunha. E a votação foi super apertada, tá? Mas no final, quem venceu foi a desconsideração da personalidade jurídica, que é sobre o que a gente vai conversar hoje, tá? Para quem tá chegando aqui e ainda não me conhece, eu sou Daphne Cunha, eu sou servidora do Tribunal de Justiça e há mais de 10 anos eu atuo numa vara civil, principalmente fazendo a conferência do recolhimento das custas processuais. E o que aconteceu foi que, ao longo de toda essa minha experiência, eu pude perceber o quanto o recolhimento das custas era complexo, complicado. E não é por culpa do advogado, tá? Não é mesmo. Eu vi na minha própria pele, como servidora, que eu tinha que fazer, né, esse estudo para poder fazer a conferência, o quanto o assunto era complexo, o quanto todas as informações, a legislação, estava tudo misturado, né? Não está organizado de uma forma lógica. Então, realmente é um tema sensível, um tema confuso e o pior, isso traz consequências muito graves para os processos e principalmente consequências muito graves aí para o seu relacionamento com o seu cliente, tá? Eu vou te contar mais ou menos o que pode acontecer. Primeiro, toda vez que você recolhe custas de forma equivocada ou que você não se adianta quando você vai fazer um pedido dentro do seu processo, em média você vai estar gerando um atraso de mais ou menos 3 meses a cada erro. Isso é muito, porque eu tenho certeza, doutor, doutora, que você que está me ouvindo aí agora, você sabe muito bem que você não vai recolher custas só no início da ação. Você vai ter que recolher custas em diversos momentos ao longo do processo. Tá aqui a nossa desconsideração da personalidade jurídica que a gente vai ver hoje, que não me deixa mentir. Então, em cada situação dessa, se forem mais 3 meses, ao longo do processo, você pode estar atrasando aí o recebimento dos seus honorários em alguns anos, por algo que não é sua culpa, mas que você pode resolver, que está nas suas mãos, tá? Eu te digo com tranquilidade que é possível compreender, acertar as custas de um jeito muito mais fácil, muito mais simples. É isso que eu desenvolvi ao longo de todo esse tempo, ao longo desses anos todos trabalhando com isso, eu desenvolvi um método lógico, prático, para que você também, não só eu, né? Para que você possa aplicar aí no seu dia a dia e ver resultado nos seus processos. Eu te falei que a pior consequência nem é essa do atraso processual. A pior consequência é você ainda perder a confiança, a credibilidade do seu cliente. Porque, infelizmente, as custas aqui no estado do Rio de Janeiro são uma das mais caras do Brasil. Infelizmente. Então, em muitas situações, o advogado já recolhe um valor alto, né? Como ele não tem segurança, ele não sabe exatamente onde pesquisar, onde localizar o valor dessas custas, ele passa uma informação para o cliente, e aí quando chega isso no cartório, que vai ser feita a certificação, é verificado que ainda falta muito mais. E aí eu vou contar para vocês, acontece com muita frequência dos advogados serem intimados
para complementar em 10 mil reais, 20 mil reais. Você imagina você chegar com essa notícia para o seu cliente, de que ele ainda tem que recolher mais um valor desse tamanho. Pode ser, para muitas pessoas físicas ou até jurídicas, a ruína financeira. Então, realmente é algo muito grave. E tem muitas consequências, né? Não só no processo, mas também na sua relação aí, profissional. Então, é por isso que eu tô aqui, gente. É por isso que eu criei o Help Juris. A minha intenção é mostrar para você o caminho para você acelerar os seus processos no TJRJ e receber os seus honorários mais rápido através do correto recolhimento das custas, tá? Então é o seguinte, eu quero conversar com todo mundo que está chegando, gente, dizer que eu estou disposta aqui a responder as dúvidas, tá? As dúvidas que vocês forem tendo ao longo dessa live, vai mandando para mim aqui, tá? Vai ser um prazer enorme tentar responder a todos. Se eu não souber alguma coisa, eu desde já me comprometo a ir atrás dessa informação e trazer aqui para vocês, tá? E aí vamos entrar no nosso tema, que hoje é a desconsideração da personalidade jurídica. E vamos lá, é o seguinte, em regra, né, o patrimônio pessoal dos sócios não se confunde com o patrimônio da empresa, da pessoa jurídica, que é aí o réu na sua ação, tá? Então você está demandando contra uma empresa, suponhamos que você tenha então aí um valor a receber dessa empresa, né, ou está pleiteando essa condenação, só que, em regra, você não vai poder entrar direto contra os donos daquela empresa, os sócios daquela empresa. Você vai entrar só contra o patrimônio daquela empresa. Eles não se confundem. Essa é a regra. Mas existe uma exceção, que é exatamente quando entra a questão da desconsideração da personalidade jurídica. Que é o que, gente? Isso está previsto, tá? Lá no artigo 50 do Código Civil, tá? Que é o seguinte, quando você puder comprovar que houve um abuso dessa personalidade, tá? Que se caracteriza pelo desvio da finalidade ou pela confusão patrimonial, a confusão do patrimônio desses sócios com essa PJ. Nesse caso, você pode sim pedir essa desconsideração e atingir direto o patrimônio pessoal desses sócios. Então, essa é a chamada a teoria maior da desconsideração. Ela, inclusive, ela é a regra no nosso ordenamento jurídico. Mas então existe também uma exceção, concorda? Se essa é a regra, existe uma exceção. E a exceção é aquela aplicada ao direito do consumidor e ao direito ambiental, que é a chamada por muitos como teoria menor. Nesse caso da teoria menor, você não precisa comprovar nada, não tem essa necessidade de comprovação de abuso, né? Basta que a personalidade jurídica da PJ em si já seja um óbice para você poder receber, né, esse valor que você pleiteia, essa sua condenação. Se for um óbice para você ser indenizado, então já é o suficiente para você pedir você fazer esse requerimento da desconsideração da personalidade jurídica. E para a gente saber quais são as custas incidentes, a gente vai ter que observar vários detalhes, que é sobre o que eu quero conversar com vocês aqui. Para quem não sabe, gente, o incidente da desconsideração, processualmente, né, ele está previsto lá, artigo 134, artigo 137 do CPC, tá? Então lá está toda a questão processual. E o que a gente vai observar e que vai influenciar no recolhimento das custas? A primeira coisa que a gente vai observar vai ser o momento em que você vai requerer essa desconsideração. Você pode requerer ela em dois momentos distintos. Ou você vai fazer esse pedido lá na sua petição inicial, tá? Sim, é possível fazer esse pedido de cara lá na sua petição inicial, se, por exemplo, você já tiver como comprovar que está existindo esse abuso, né, da personalidade.
você já comprova que está existindo confusão patrimonial ou que está existindo esse desvio de finalidade da personalidade jurídica, você já entra de cara com o pedido. E nesse caso, o que vai acontecer? Ao invés de você ter um incidente de desconsideração, você vai ter simplesmente um litisconsórcio passivo facultativo, tá? É isso que vai ocorrer. Você não vai ter aí o incidente. Mas, se você não fez esse pedido no inicial e ele vai acontecer ao longo do processo, você vai poder entrar com esse pedido incidental em qualquer fase processual, tá? Seja lá antes da sentença, depois da sentença, já na execução. É muito comum que a gente vê na prática esse pedido já lá na fase executória, né, em que você tenta primeiro receber da pessoa jurídica, verifica que aquela pessoa jurídica já não tem bens, aí você consegue verificar que está existindo esse abuso, né, da personalidade, e aí você entra com pedido de desconsideração. Isso então é muito comum. E nesse caso, você vai precisar distribuir em apartado esse incidente. Ele vai virar um processinho anexo ao processo principal. E ele vai suspender o andamento do principal, tá? Só um minutinho de tomar uma aguinha aqui. Então, isso aí vai ter tudo a ver com as nossas custas. Por quê? Em geral, vai ser as mesmas custas. Mas, se você precisar distribuir o incidente, ou seja, o seu pedido não foi lá no inicial, então você vai ter que recolher um valorzinho a mais pela distribuição. Nos demais campos, você vai recolher a mesma coisa, tá? E a gente vai ver todos esses campos aqui um a um. Fica comigo porque nessa live eu vou destrinchar com você tudo que você vai precisar recolher de custas no caso da desconsideração, tá? Então vamos lá. Ou você entrou na inicial, ou você entrou ao longo do processo, tá? Então você já viu que isso só vai influenciar nas custas do distribuidor, né? E eu tenho também outra questão que vai influenciar bastante, que é quantos sócios você vai pedir a citação, porque na desconsideração os sócios são citados para apresentarem a sua defesa em 15 dias. Então sai mesmo uma citação, né? Ela pode ser postal, pode ser por oficial de justiça, tá? E aí você vai verificar aí no caso concreto o que é a melhor opção para você. Eu sempre trago aqui uma abordagem para você analisar aí nos seus processos. Se você está demandando, né, no caso aí dos sócios, vão ser então pessoas físicas, você vai verificar se esse endereço é no estado do Rio ou é em outro estado. Se for aqui no estado do Rio, eu recomendo fortemente que você já faça um requerimento de citação por oficial de justiça, porque normalmente a citação pelo oficial de justiça costuma ser mais certeira, tá? Porque o oficial, ele vai até lá na residência ou, enfim, no endereço que você está fornecendo, né? E ele tem como verificar se aquela pessoa de fato está lá, reside lá, ou se é o caso dela estar tentando se ocultar, né? É mais fácil. Os correios costumam voltar com muito resultado negativo para a pessoa física. Ou AR recebido por terceira pessoa. E em muitos casos, gente, funciona assim. Esse AR volta, a gente junta esse AR no processo, está lá assinado por terceiro. Se decorreu o prazo legal para a defesa, ninguém apresentou nada, se aqueles sócios não se manifestaram, a gente certifica que aquele AR foi recebido por terceiro, né, desconhecido no processo, e a gente intima a parte autora para se manifestar. Normalmente, o juiz determina que aquela citação seja renovada para evitar uma futura arguição de nulidade, tá? Porque se foi recebido por outra pessoa, não foi recebido pelo próprio sócio, e ele não se manifestou dentro do prazo legal, é muito comum que depois ele venha a arguir uma nulidade lá na frente. Às vezes aí já decorreram anos de processo, aí que esse sócio vem ao processo falando, ah, não, mas eu não fui citado, eu sou o João, foi citada a Maria. Então, infelizmente, isso acontece.
Por isso que eu sempre indico, se você está demandando contra a pessoa física, e é o caso, né, gente, porque a desconsideração, normalmente os sócios daquela empresa são pessoas físicas. Pode acontecer de ter sócio pessoa jurídica, tá? Mas normalmente é pessoa física. E aí é interessante que você peça esse oficial de justiça. Mas aí tem um segundo caso. E se essa citação for, então, para outro estado, que não seja o estado do Rio? Daphne, vale a pena eu pedir a carta precatória? Vai depender, né? A carta precatória, normalmente, ela demora mais, tá? Porque tem toda a questão da distribuição, do processamento em outra comarca, em outro estado. E tem também a questão de que as custas normalmente vão ser muito mais caras do que as custas de um AR. Então, eu acho que vale a pena você começar pedindo AR. E a gente não pode esquecer que o CPC prevê uma ordem, tá, de preferência. A citação, normalmente, ela começa eletrônica, agora é o preferencial, né? Normalmente você vai fazer primeiro pedir essa citação eletrônica, depois você vem para a citação pelos correios e, por último, por oficial de justiça. Mas o que eu vejo na prática, aí vai depender da vara onde você esteja demandando, né? Vai depender de como é que o juiz vai entender. Eu vejo, assim, bastante que o juiz costuma deferir, principalmente quando não é gratuidade de justiça, e você, mesmo que o oficial de justiça não seja, né, a primeira hipótese elencada lá no Código de Processo Civil, mesmo que não seja a primeira, o juiz costuma deferir, porque você está recolhendo as custas para aquilo, você traz aí a sua justificativa, né, na sua petição, e não costumo ver indeferimento desse tipo de pedido. Mas, se você demanda já com bastante costume aí na sua comarca, na sua vara, e sabe que o juiz vai indeferir, aí você segue aquela ordem lá, tá? E aí, então, decidido, né, gente, se você vai fazer essa citação por oficial de justiça, vai fazer esse requerimento, né, por oficial de justiça, ou pelos correios, ou uma carta precatória, você vai recolher as custas incidentes sobre esse pedido, tá? Além desse caso das citações, você vai também observar se você vai ter necessidade de um pedido de tutela de urgência. Porque é aplicável, no caso da desconsideração, é aplicável sim o regime das tutelas provisórias, previstas lá no artigo 300 do Código de Processo Civil. Suponhamos que você esteja demandando, e já aconteceu isso, aconteceu até há algum tempo atrás, vou contar essa historinha para vocês, a parte entrou já com a inicial, fazendo esse pedido de desconsideração da personalidade e comprovando para o juiz que esse sócio já estava dilapidando todo o patrimônio da empresa e o patrimônio dele pessoal também. Ele estava passando tudo para nome de terceiros. Então, o que esse autor fez? O que esse advogado fez? Ele fez um pedido de tutela de urgência, demonstrando para o juiz que ia trazer um risco, né, para o processo, se não houvesse o bloqueio desses bens já de cara. E o juiz deferiu, tá? Foi feito em um cisbajude, houve o bloqueio das contas bancárias desse réu, desse sócio, e foi garantido que até o fim do processo, né, até que tivesse discutida aquela questão de forma definitiva, que aqueles bens ficaram ali salvaguardados, né, para uma eventual procedência dessa ação. Então é muito importante que você esteja atento a isso, que esse pedido sim é possível. E se você fizer esse pedido já no inicial, será que isso vai ter custas específicas? A gente já vai ver aqui analisando a grege, tá? E ainda tem mais um detalhe super importante que eu vou te falar aqui agora, mas esse eu vou deixar para o final, depois que a gente analisar a grege, que é o seguinte: esse pedido é possível também no JEC, tá? O incidente de desconsideração, gente, ele é tido sim como um incidente possível dentro dos juizados especiais cíveis. E aí eu quero te mostrar qual é a possibilidade de você ter que recolher custas lá no JEC com relação a esse pedido, tá? Então fica comigo até o final, porque eu vou falar sobre isso aqui hoje.
E aí vamos passar lá para a análise da nossa GRERG, que eu quero mostrar para vocês. Eu estou aqui com o modelinho aberto e é o seguinte. Esse modelo, primeira coisa que eu vou dar dica para vocês, é muito importante que você compreenda que os modelinhos lá da corregedoria, eles estão divididos da seguinte forma. Eles estão divididos em ações, incidentes processuais, atos processuais e recursos. Então, se você sabe que a desconsideração da personalidade jurídica é um incidente, então você tem que ir direto lá nos modelinhos de incidente. E parece uma coisa boba, mas eu tô falando isso pra vocês porque eu, no começo, tinha muita dificuldade com isso. E eu ficava lá caçando em todos os modelos, na busca, pegando lá, por exemplo, né, se tinha necessidade de eu fazer a conferência de uma desconsideração, aí eu ficava jogando a palavra desconsideração e buscando em tudo. Então, quando você tem, né, essa clareza da organização, de como é que funciona a organização dos modelos, fica mais fácil. Então, se eu tô com um incidente, que é o caso aqui, vou lá no modelinho de incidentes. E tá lá como incidente de desconsideração da personalidade jurídica, inclusive inversa, porque existe essa possibilidade da desconsideração inversa, que nada mais é que você está demandando contra uma pessoa física e você verifica da mesma forma que está havendo aí uma confusão patrimonial dela com a pessoa jurídica da qual ela é sócia, né? Existe em todo... Você tem como comprovar a existência daqueles critérios e aí você tem como pedir essa desconsideração inversa para você alcançar o patrimônio de uma PJ que nem era parte aí no seu processo, tá? E para os dois casos, você vai aplicar essas custas que eu vou ler aqui com vocês agora. Vamos lá. Com relação aos atos dos escrivães, a gente tem um valor fixo que é R$ 124,77 de atos dos escrivães. Mas eu vou ter aquele adicional por litisconsórcio facultativo, tá? Seja ativo ou passivo. Ou seja, se você tem aí mais de um autor ou mais de um réu nesse polo passivo, tá? Que tenha que ser demandado. São vários sócios, você quer demandar contra os vários sócios para você tentar localizar, né, bens a serem penhorados para satisfazer essa dívida, você vai ter que recolher aquele valor do litisconsórcio facultativo, que em 2023 é R$ 114,47. Então isso você vai recolher por cada litisconsorte excedente, seja no polo passivo ou seja no polo ativo, tá? E aí você pode já estar se perguntando, Daphne, mas você falou que quando eu entro com esse pedido de desconsideração da personalidade lá na minha inicial, isso não se caracteriza como incidente, e sim como um litisconsórcio facultativo. Eu vou recolher só o valor do litisconsórcio? Não, porque é específico, tá, gente? Como o seu pedido é um pedido de desconsideração, apesar de você estar entrando lá já na inicial direto com pedido de citação desses sócios, tá? Você, além do valor do litisconsórcio... Nossa, gente, eu tô com a garganta super irritada. Tô assim com uma alergia danada. Peço desculpas pra vocês, tá? Essa tosse chata. Mas enfim. Então, voltando. Se tá lá na inicial esse seu pedido de desconsideração, você vai fazer o recolhimento desses R$ 124,77, além do valor que você já tá recolhendo pela sua ação normal. Então você vai adicionar esse valor nos atos dos escrivães e você vai adicionar também, se você tiver outros litisconsortes, mais R$ 114,47 pelos outros litisconsortes, tá? E você vai recolher aqui, então, o valor do oficial de justiça, além, né, dos atos escrivães, ou os atos postais, se você estiver pedindo essa citação por AR. Então, se for oficial de justiça, você vai pagar a citação, R$ 34,59, né, por cada pessoa a ser citada. É muito importante que você tenha isso em mente, porque às vezes você coloca lá 4 sócios e todos trabalham lá naquela empresa. Então, todos têm o mesmo endereço. E aí você pode ser levado a erro a pensar
que bastaria você recolher um valor que o oficial de justiça ia lá e citava todo mundo no mesmo mandado. Não é assim que funciona, tá? Você vai precisar recolher um valor de oficial de justiça para cada um dos réus, para cada um dos sócios a serem citados, mesmo que seja no mesmo endereço. E por que, Daphne? Por que eu tenho que fazer isso? Não tem lógica, o oficial de justiça não vai lá uma vez só? Só que tem que sair um mandado para cada pessoa. Então, é considerada uma diligência por personagem a ser citado, tá? A gente paga o oficial de justiça por ato. Então, cada pessoa a ser citada vai gerar necessidade de um recolhimento diverso. E, se for postal, funciona igual nesse caso. Porque vai sair um AR para cada pessoa. Se você tiver 4 sócios no mesmo endereço, não importa, você vai ter que recolher um valor de postal para cada um desses sócios, tá bom? Sendo R$31,10 o valor do postal. E Daphne, é só isso? Não. Vocês lembram da regrinha do abraço? Que eu sempre falo aqui para vocês essa regra? Gente, essa é uma regra que compõe aí o método Help Juris, que eu criei para facilitar a vida de vocês, para vocês lembrarem. É um mnemônico bobo, é uma bobeira, tá? Não ri de mim, tá proibido de rir de mim, hein? Brincadeira, pode rir sim. É o seguinte, a regra do abraço é o seguinte: o diversos e os mandados andam sempre abraçados. Sempre que você tiver um mandado para ser expedido, seja por oficial de justiça ou postal, você sempre vai ter que recolher o valor do diversos. E o valor do diversos é um valor que você recolhe pelas despesas eletrônicas, tá? Então, esse valor em 2023 é R$ 28,27 por cada mandado a ser expedido. Se saírem aí esses 4 mandados, igual no meu exemplo, você vai ter que recolher esse valor vezes 4, tá? Daphne, como é que é a taxa judiciária nesse caso? Vamos lá. Vocês já estão sabendo, quem já segue aqui o Help Juris está sabendo da regra 3P, né? Que a regra geral da taxa judiciária é 3% do valor dos pedidos. Só que a gente tem várias exceções que estão lá listadas no Código Tributário Estadual, que é o Decreto-Lei número 05 de 75, tá? E o incidente de desconsideração é uma dessas exceções. E o que você tem que recolher nesse caso? Você vai recolher uma taxa mínima por requerente, tá? Então, suponhamos, se na sua ação aí são 3 autores, tá? 3 autores estão no seu polo ativo, e aí você entra com esse incidente de desconsideração. O que você vai recolher de taxa judiciária relativamente à desconsideração? 3 taxas mínimas, R$ 389,96 por cada requerente. E se for na inicial, Daphne, como é que funciona? Você vai fazer o cálculo da taxa judiciária dos seus pedidos principais do jeito normal, aplicando a regrinha 3P, e você vai adicionar mais essas 3 taxas judiciárias mínimas, tá? Lembrando que em 2023 a taxa mínima é R$ 389,96. Então, não tem como se esquivar. Mesmo que você faça o pedido lá na inicial, você vai ter que recolher essa taxa mínima relativa ao pedido da desconsideração, tá? Além disso, você vai recolher aí aqueles percentuais legais que a gente já conhece. CARG, FUNDPERJ, FUNPERJ, FUNARPEM. E se for um incidente, se você estiver entrando com esse pedido ao longo do processo e for preciso fazer aquela distribuição, né, por dependência como um secundário, em que ele vai ficar ali apenso ao seu processo principal, você vai recolher também o valor dos distribuidores, que é R$ 142,50. E, além disso, sobre o valor dos distribuidores, sempre vai incidir aquele percentual do FET, né, que é 20% do FET e também 2% dos distribuidores. Mas não precisa se preocupar, gente, porque esses percentuais legais, eu sempre falo, quando você vai lá, que você localiza o modelo de GRERD na hora de você preencher lá no site do Tribunal de Justiça, os percentuais, eles são preenchidos automaticamente. Basta que você não delete nada, você não pode deletar nem alterar, porque conforme você vai colocando os outros valores,
esses percentuais vão sendo automaticamente preenchidos, tá? E eu quero ler com vocês aqui para vocês saberem de onde eu tirei essa questão dos distribuidores. Tem aqui uma observação, uma atenção no modelo de GREST, que diz o seguinte: caso venha a ser distribuído por dependência, que é o que a gente está falando aqui, não esquecer de considerar as custas extrajudiciais relativas à distribuição, né? Esse é o artigo 8º, parágrafo único da portaria de custas judiciais, com os respectivos acréscimos legais, que é aquilo que eu acabei de falar, o FET, o FUNPERJ e o percentual da Lei 6370/12 e da Lei 7128/15, quando houver, tá? A gente não pode esquecer dos percentuais legais, então. E então, gente, lembra? Eu falei para vocês que eu ainda ia falar sobre uma questão super sensível, eu sei que é, muito sensível mesmo, mas que é a questão do JEC, mas eu lembrei de uma coisa super legal e importante da gente conversar aqui. Vocês sabem se é possível pedir honorários sucumbenciais aqui na desconsideração? Eu estava estudando sobre isso e vi que o STJ entende, pelo menos por enquanto, ele entende que não é cabível, tá? Então, você nem precisa ficar preocupado, que às vezes tem gente que já me pergunta: Daphne, nessa taxa judiciária, eu vou ter que pensar os meus honorários? Não é cabível pedido de honorários sucumbenciais aqui no pedido de desconsideração. E essa desconsideração, ela vai ser decidida pelo juiz por uma decisão interlocutória, não é por uma sentença. Então, se de repente você quiser recorrer dessa decisão, você vai ter que entrar com um agravo de instrumento e não com uma apelação. É importante você ter essa informação também, porque isso influencia em tudo, né? Inclusive nas custas processuais. Vamos lá, com relação ao JEC. Eu te contei aqui que é possível entrar com esse pedido de desconsideração lá no JEC. E falei para vocês que existe a possibilidade de você ter que recolher essas custas e ter que antecipar, inclusive, essas custas. Aí você deve estar pensando: Daphne, você tá louca, não é possível, o JEC não tem custas. Olha só, o JEC, ele não tem custas na fase de conhecimento, tá? Então, se você estiver pedindo essa desconsideração lá na inicial, não vai ter custas, porque aí você vai aproveitar o caminho normal do processo. Agora, se você estiver pedindo a desconsideração lá na execução e você não tem como conseguir o benefício da gratuidade de justiça, você não é uma pessoa que comprova a sua hipossuficiência, gente, isso é muito importante, tá? É importante que você saiba disso. Você vai sim recolher custas na fase de execução. Eu sei que vai ter muitas serventias que não vão te cobrar isso no momento, para você adiantar. Mas quando esse processo for lá para a central de arquivamento, né, ou passar pelo setor no JEC mesmo, que faz o cálculo das custas finais, se você é o sucumbente na ação, você vai ter que recolher, tá bom? Essas custas aí, porque, enfim, pode acontecer, né? É claro que se você estiver executando ao final, se você não foi intimado para recolher isso antecipadamente, aí ao final lá, quem vai ser intimado para recolher vai ser o réu, né? Que foi o sucumbente no caso. Mas fique atento, porque essa cobrança pode ocorrer e não vai estar equivocada. E mais, pode ser que você tenha feito esse pedido também ao longo do processo, tá? Antes da sentença. E aí, no momento da sentença, você entrou lá com o recurso nominado. Se você entrou com recurso nominado, vocês sabem que no recurso nominado a gente tem que recolher as custas de tudo que aconteceu no processo. Então, você também vai ter que contabilizar esse incidente aqui de desconsideração, tá? Quando você for fazer o recolhimento das custas do JEC. Então, é mais uma questão para ser observada, tá? Para vocês não se enrolarem e não perderem aí o seu recurso por conta disso. Então, gente, vamos recapitular para a gente finalizar a nossa live? O incidente, então, de desconsideração, você vai poder entrar com ele, seja lá no início da ação, ou seja, em qualquer momento da fase processual. A diferença é que entrou na petição inicial, a desconsideração
vai fluir dentro do processo mesmo. E se você pedir em outra fase, então vai ser um incidente que vai ser distribuído em apartado e vai virar um processinho apenso. Nesses dois casos, em ambos os casos, você vai recolher as custas. E qual a diferença? Que se for um processinho em apenso, você vai recolher também o valor dos distribuidores, tá? Com relação à taxa judiciária, a gente viu que é uma exceção da regra 3P e que você vai recolher uma taxa mínima por requerente. E mesmo que esse pedido esteja sendo feito na inicial, vai funcionar do mesmo jeitinho. Uma taxa mínima por requerente, tá? Fora isso, é pensar naquela questão em como serão citados esses réus, para você já adiantar as custas corretamente, seja por oficial de justiça, via postal ou até uma carta precatória, se você entender que esse vai ser o jeito mais eficiente e já quiser pedir de cara para o juiz isso, você vai recolher as custas aí referentes à expedição dessa carta precatória. Hoje até um detalhe, uma curiosidade importante sobre esse assunto. Se você está pedindo uma carta precatória para outro estado, tá, em que essa carta precatória vai ser enviada pelo cartório, né, de repente vai ser enviada por malote digital, você vai recolher o envio eletrônico dessa carta precatória. É só isso que você vai recolher. O valor é R$ 24,69 lá no Diversos. Agora, se você está pedindo uma carta precatória, por exemplo, para São Paulo, para Brasília, eu recomendo fortemente que vocês já adiantem essa distribuição, porque o próprio cartório faz a distribuição igualzinho que o advogado faz. Se você quer agilizar o seu processo, se essa for a sua intenção, agilizar o seu processo, então não tem por que você esperar que o seu processo entre numa fila gigantesca de centenas de processos para que o cartório possa, então, finalmente, a hora que o processamento chegar lá, o cartório pegar aquela carta precatória e fazer a distribuição dela no sistema, por exemplo, no ESAGE de São Paulo, que é do mesmo jeito que você faria, tá? Então, muitas vezes, lá na minha serventia, por exemplo, a gente intima um advogado para fazer a distribuição dessa carta precatória, tá? Então, você já pode se adiantar e já fazer essa distribuição. E aí, nesse caso, você está economizando, porque você aqui no Rio de Janeiro, você não vai ter que recolher nenhuma custas adicionais. Você vai recolher só as custas lá de São Paulo para o cumprimento dessa carta precatória, tá? Então fica a dica aí, se você quer agilizar o seu processo, você já pode fazer isso. Agora, se for sua estratégia que o processo demore, aí deixa ele lá na fila do processamento, né? Enfim, que em algum momento a serventia vai chegar nessa distribuição, tá? Além disso, nós vimos aqui a importância de você lembrar do Diversos e da regra do abraço e todos os percentuais legais, tá? Gente, eu quero agradecer demais a presença de vocês aqui hoje, dizer que é muito bom poder trocar toda essa experiência com vocês, mostrar para vocês que é possível, que existe um caminho para acelerar os seus processos no TJRJ e receber os seus honorários mais rápido através do correto recolhimento das custas, tá? Todo santo dia tem conteúdo novo nesse perfil. Já falei, vai enjoar da minha cara, não quero nem saber. Todo dia eu vou estar aqui te trazendo conteúdo novo, conteúdo importante, relevante, para você aplicar aí na sua prática, do seu dia a dia, do seu escritório de advocacia, tá? E quinta-feira a gente tem um encontro especial. Quinta-feira é a nossa live de quinta com conteúdo de primeira. Então, tô esperando vocês aqui, tá? A gente ainda tô aqui em contato para conseguir aquela participação maravilhosa dos convidados, que a gente adora, é muito legal quando tem convidado, né, gente, porque a gente traz outras percepções, outras histórias, então eu amo quando a gente consegue convidados aqui para a nossa live de quinta, mas como ainda não tem confirmação, não posso divulgar para vocês, mas a minha presença está garantida, estarei aqui quinta-feira, tá? Até mais, uma ótima noite para todos vocês, a gente se vê por aqui.